Dentro de todos os nomes ventilados, eu acho que o Zubeldia ele tem alguns pontos importantes. A começar que é um cara que conhece futebol sul-americano. Eu não concordo com essa história que ele é o Carpini gringo, porque ele tem 15 anos de bagagem, então claro, isso conta muito. Ah, não tem título. Pô, campeão é sempre um só, né? Os outros têm bagagem, têm experiência e tal. São Paulo tem 8 ou 9 estrangeiros no elenco e com quase todos com potencial para ser titular. E a maioria deles subaproveitado dentro do São Paulo. Então também vejo uma perspectiva boa de melhorar a qualidade do nosso elenco. Por exemplo, o Galopo, que a torcida pede muito. O Alan Franco fez uma partidaça agora. Então, de repente, o São Paulo pode resgatar alguns jogadores que a gente não estava contando. E é um cara que traz um pouco mais de energia para a beirada do campo, que estava faltando isso no São Paulo. Para mim, me incomodou muito o Fortaleza fazer ser o jogo inteiro e o São Paulo passivo dentro de campo. O Arnaldo falou isso. O Tirone tava viajando, eu tava no estádio. Cara, era impressionante a passividade do time. E ninguém falava, e o Carpini na beirada do campo. Então também um pouco de sangue. Se você olhar para a nossa história, nossos grandes treinadores, Tele Santana e Muricy, eles eram cara que sentiam na beirada do gramado. Claro. A exceção é o Autuori, que era um lorde. De resto, a gente tem treinadores mais quentes. Então assim, tô otimista. E só de sair a nuvem negra que pairava ali pelo Morumbi, aquela nuvem de chuva, acho que já melhora o ambiente como um todo. Aí alguém lembrando aqui, o Dani, pô, parceiraço do Caio, vai ser convidado em breve para falar com a gente aqui. Grande. Irmãozão. Grande. E aí, Mal, manda. Pois é, estamos vivendo um momento diferente. É engraçado, né? Há um certo alívio, como se agora tivesse de fato um treinador, sendo que pouco se sabe sobre ele, a maioria dos torcedores, né? A gente conhece porque a gente trabalha com isso e acompanha, e sendo que ele deu hoje tipo meio treino, né? Mas eu gostei muito da chegada dele e acho que vai muito do que aconteceu na era, todo esse período do Carpini, né? Eu não concordo com quem está crucificando o Muricy. Eu acho que foi ali uma aposta. O São Paulo tinha que reagir rapidamente a algo que ele não teve controle, que foi a saída do Dorival. Né? Foi pego de surpresa, estava montando o elenco, contratando, atendendo os pedidos do Dorival e tal, e de repente ele disse que vai sair com uma semana já rolando de pré-temporada, e era preciso aproveitar ainda o que tinha de pré-temporada pela frente, 1-2 semanas e tal. E daí foi uma aposta e deu errado. O Muricy não vai acertar todas, né? Mas acho que ele tinha ali seus motivos para, vamos confiar nesse cara, eu vou atuar um pouco mais. A questão é que o que me decepcionou foi o fato de que o Carpini ele se afastou do que ele disse logo no início, que eu vou manter o time do Dorival, não vou mexer no que está ganhando, e eu quero a influência, sim, do Muricy. Parece que ele fez tudo ao contrário, né? Teve aqueles bons resultados e depois a gente viu o time se desfigurar em relação ao que era com o Dorival e, evidentemente, a influência, acho que do Muricy acabou sendo menor. O Muricy é um cara que, como ele foi treinador, ele respeita demais. Ele vai até um certo ponto e depois ele não pode também atropelar pelo tamanho que ele tem no São Paulo. Então eu acho que foi algo que uma armadilha que o São Paulo caiu e demorou um pouco para sair, talvez pudesse ter saído antes. Mas daí chega esse cara, o Zubeldia, que me parece, a postura dele é um cara que tem confiança no seu trabalho. Né? Ele não chegou fazendo média, não chegou rindo sem motivo, né? Chegou dizendo... Não chegou falando o nome de ninguém, nem do Muricy, nem do Rames. Nem do Rames, nem do Caleri, nem do Muricy e tal. Ele conseguiu fazer uma entrevista de apresentação com personalidade sem ficar adulando ninguém. Sim, né? Acho que foi isso. Então, ele dizendo, eu tenho confiança no meu trabalho, quando eu começar a trabalhar, a diretoria vai saber quem eu sou direitinho. Tal. Explicou a questão de não ter aceitado, é absolutamente compreensível, né? O cara não querer sair de um e ir para o outro imediatamente, depois não sei quantos anos fora. Então tem uma perspectiva boa. Acho que vai muito do quão ruim foi o período anterior, essa esperança, né? Sem dúvida. Agora, na verdade, eu imagino que todo mundo esteja perguntando agora, né, Caio? Se no primeiro jogo o Zubeldia vai manter a base que vinha jogando, e eu não sei se vocês concordam. Contra o Fortaleza, o São Paulo jogou bem o primeiro tempo. Contra o Flamengo, o São Paulo não jogou mal o primeiro tempo. E contra o Atlético Goianiense, o São Paulo jogou bem o jogo todo.
Se ele vai manter essa ideia meio já reformulada pós-estreia contra o Talheres na Libertadores ou se ele vai mudar. Eu vi algumas pistas aqui, mas eu vou dar informação para vocês. Depois daquele treino, o primeiro que o Maurício falou, meio treino, que aliás, muito interessante, se fosse sempre assim, né? O Zubeldia meio que explica, né, na TV São Paulo que tipo de treino ele deu, né? E era apenas com os reservas, né? Os 11 que jogaram em Goiânia estavam fazendo a recuperação. Esse foi o primeiro treino, na segunda-feira. Na terça, que eu imaginei que fosse o treino definitivo para o jogo, ele teve que sair para resolver a questão do visto de trabalho. Os titulares mais desgastados não treinaram de novo. E o time foi para o Equador sem uma definição. Vai lá no treino no campo do Emelec fazer um ajuste para ir para a estreia. O que você está imaginando? Você acha que ele vai destruir o meu sonho dos 3 zagueiros já na primeira partida? Ou você acha que ele, pela falta até de tempo, vai manter mais ou menos o que vinha acontecendo? É difícil responder sem conhecer o perfil do treinador, mas no lugar dele eu manteria o que está sendo feito, apesar do São Paulo não ter vindo de uma boa campanha. É o que você falou, fez alguns bons jogos e eu acredito mais num mau resultado pela energia que pairava no Morumbi do que pelo futebol em si. Eu, no lugar dele, eu manteria e aos poucos você vai colocando a sua cara no trabalho, mas é difícil, né? A gente tem pouquíssimas referências do a gente sabe que ele lá na LDU ele gostava de jogar num 4-3-3, pontas abertos, caras com capacidade física muito grande, né? Indo e voltando. Ele fez o Johan Julio jogar bola e atormentar o São Paulo. O Johan Julio acompanhei no Santos. Sim. Duríssimo. Cara, ele fez um ano excelente na LDU. Mas é que ele tinha um fator que ele não tem aqui, que é a altitude, né? Porque a altitude faz cara jogar bola que não está acostumado, faz o time marcar pressão. O São Paulo, nos primeiros 10 minutos ali, poderia ter tomado 5 gols. Então, como ele escala um time sem ter esse fator a seu favor também, é uma coisa que a gente vai ter que ver. Sabe o que me impressionou naquele duelo, esse LDU e São Paulo? Foi o jogo do Morumbi. Lá, eu acho que o São Paulo do Dorival, ele foi mal escalado, né? Não tinha o Pablo, jogaram... Sim. Neves e Alisson como volantes, ninguém pega. Então a altitude, a bola rápida, a pressão, cara, acho que não fosse erros de finalização, Rafael, como você falou, dava para ter tomado mais no primeiro tempo. Aí ele vem com o Luan, né? O Luan até ajuda um pouco. E aí no finalzinho tem aquele lance do Luciano com o Lucas e desconta. Mas no Morumbi, que ele tinha vantagem, ele vem com uma escalação ainda mais ousada. Ele tira um volante, coloca um meio atacante e marca o São Paulo inteiro sob pressão. O São Paulo não conseguia jogar, cara. Aí tem um jogador expulso com 1 a menos, o São Paulo não conseguia jogar. E naquele jogo tinha Rames, botou todo mundo. Rames, Luciano, Lucas, Caleri. Tem aquele gol do Arboleda de cabeça e vai para os pênaltis e o Rames desperdiça. Mas claro que tudo aquilo com um tempo de trabalho, um domínio já sobre o time, né? Eu não sei exatamente também o que prever para o início, porque acho que poucas vezes um técnico estrangeiro chega num clube que tem um calendário como esse, né? Um jogo em casa só, tipo um treino por jogo e olhe lá durante um bom período. Ele vai ter que, sei lá, arrumar as coisas com os jogos em andamento.